Olá, leitores e leitoras fiéis, eu sou Edilton Nunes e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre segredos e pecados em A Tempestade do Século. Eu sou um bule de chá que enfeita a casa. Aqui está meu bico, aqui está a minha asa. Dia perfeito para falar sobre esse filme. 20 graus. Calor, 20 graus em Goiânia é congelante. 16 é hipotermia. Peraí que eu vou pegar um casaco. Olá, leitores e leitoras fiéis. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Lindo, maravilhoso, fantástico. Espetacular. E hoje é dia de falarmos sobre o universo de adaptações de Stephen King, mais precisamente adaptações de Stephen King para TV, mais precisamente ainda Tempestade do Século. Tempestade do Século é uma adaptação que eu particularmente gosto muito, mas na verdade não é necessariamente uma adaptação, é um roteiro que foi escrito diretamente para TV, mas daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Antes de continuar, eu queria convidar, é claro, encarecidamente você, leitor fiel, a conferir o último vídeo do canal. Nele eu falei um pouco mais sobre A Hora do Lobisomem, sobre os personagens, sobre o enredo, sobre como a trama se relaciona com a vida do próprio Stephen King. Enfim, é um vídeo bem bacana, confere lá. Eu vou deixar aqui nos cards para que vocês possam estar dando uma olhada nele. Aproveita já para deixar o seu like aí embaixo, compartilhar esse vídeo, assinar o canal caso você não seja inscrito no canal, ative as notificações para você receber os próximos vídeos. E sem mais enrolação, sem mais demora, vamos pro vídeo de hoje. A Tempestade do Século foi uma minissérie norte-americana produzida pela rede de TV ABC e lançada em 1999, que conta a história de uma ilha chamada Little Town, que certo dia, em meio a uma tempestade de proporções bíblicas, recebe a visita de um estranho forasteiro que promete mudar a vida dos seus moradores para sempre. Essa semana eu revi a série para poder fazer esse pequeno review, essa pequena crítica, e eu revi ela com uma certa dor no coração, com um certo medo, com um certo receio. Porque a série foi lançada em 1999, há exatamente 21 anos, quando eu tinha 16 anos. Quando você tem 16 anos, você se impressiona muito facilmente, né? É só colocar uma tempestade de neve gigantesca, um cara de olho preto, uma porrada de gente morrendo e uns dentões afiados e tá feito terror na sua vida. Bom, então o sentimento afetivo com a série ainda era muito forte. Eu cresci com aquela mentalidade de que Tempestade do Século era uma série muito boa, era uma das melhores coisas que Stephen King já tinha feito para TV, então eu precisei rever para confirmar ou negar a minha lembrança afetiva da série. E para a minha sorte, sim, Tempestade do Século é uma série muito boa. Ouso mais, eu ousaria dizer que é uma das melhores coisas que o Stephen King já fez para TV. O filme ele tem uma série de coisas, uma série de características que remetem muito bem o Stephen King que eu conheci na época. Eu conheci o trabalho do Stephen King através de uma minissérie de 1995 chamada The Langoliers. No Brasil ela foi traduzida como Fenda no Tempo. Em resumo, você tem um grupo de pessoas, um grupo de desconhecidos que acabam se conhecendo durante aquela situação e que unem forças para combater um mal maior, um mal que provavelmente vai mudar a vida delas para sempre. Bom, essa premissa está presente na maioria dos trabalhos que o King fez diretamente para a TV. Você tem ela em Dança da Morte, Fenda no Tempo, Desespero, Rose Red, na minissérie O Iluminado. Todos esses filmes eles tiveram o Stephen King como roteirista e, como consequência, uma fidelidade muito maior à obra dele. O próprio Stephen King conta que ele trabalhou cerca de 3 a 4 horas no roteiro de Tempestade do Século diariamente, como se fosse um livro. Sem muitas anotações, sem notas de rodapé, ele fazia só uma ou outra observação sobre um personagem e tinha uma listinha de personagens que ele mantinha do lado dele para ele poder se organizar e para poder conseguir um norte ali na sua narrativa. Mas acontece que fidelidade nem sempre é sinônimo de um bom filme. Assim como a falta dela também não é necessariamente sinônimo de um filme ruim. E é aí que entra a figura de um cara chamado Craig R. Baxley. Baxley. Eu espero que eu tenha pronunciado o nome dele certo. Bom, Baxley foi o responsável pela direção de Tempestade do Século, mas ele não foi a primeira escolha de Stephen King. Quando o King trabalhou no roteiro, assim que ele terminou de escrever o roteiro, a primeira pessoa em quem ele pensou foi um cara chamado Mick Garris. A essa altura do campeonato, o Garris já era famoso por fazer adaptações de Stephen King. Ele já tinha feito até então O Iluminado, de 1997. Em 1994 ele tinha feito Dança da Morte, se não me engano. E em 1992 ele fez Sonâmbulos, que foi outro filme
que o King escreveu o roteiro direto para a TV. Então ele foi a primeira pessoa que o King pensou quando ele acabou de escrever o roteiro. Na verdade, quando ele escreveu o roteiro, ele escreveu pensando mais ou menos na voz narrativa que ele tinha e não necessariamente no formato. Foi só depois que ele começou a escrever que ele pensou, não, isso daqui daria um filme bacana, então vamos passar para cá. Só que acontece que o Mick Garris na época estava muito ocupado com outros projetos, então ele não podia se comprometer a fazer mais uma adaptação do King naquele momento. E foi aí que o Stephen King descobriu esse diretor, o Craig R. Baxley, depois que ele assistiu um filme chamado The Twilight Man, de 1996. O King entrou em contato com ele, então, oferecendo o roteiro, o trabalho para ele poder aceitar ou não, e os dois se reuniram em um restaurante, que na época era restaurante da Naomi, que é a filha do Stephen King. Então conversa vai, conversa vem e tudo mais, e aí o Baxley, óbvio, resolveu aceitar essa empreitada e tocar para frente o projeto do Tempestade do Século. Mas outra coisa que colaborou bastante para que o projeto saísse do papel foi o bom relacionamento que o King já tinha na época com a emissora ABC. Em 1997 ele já tinha trabalhado em outra adaptação dele para TV, que foi a refilmagem do clássico Iluminado, pelas mãos do próprio Mick Garris. Como resultado, a emissora acabou confiando nesse novo projeto dele e disponibilizou um orçamento de 33 milhões de dólares para produzir a minissérie na época. Então, precisamente em fevereiro de 1998, a série começou a ser filmada em Down East, no Maine. Bom, a história de Tempestade do Século tem início com os moradores da pequena Little Town. Pequena Little Town? Isso é redundante, né? Tipo, pequeno Stuart Little. Se preparando para a tempestade que todos os anos deixa eles literalmente ilhados. Nessa breve apresentação, que acontece com a narração em off do personagem principal, que é o Mike Anderson, nós ficamos sabendo um pouco mais sobre como se dá o relacionamento dos moradores naquela ilha. E descobrimos que trata-se de uma relação baseada principalmente na fidelidade. Você tem ali uma comunidade ligada por uma situação de laços afetivos, laços de tradição, de interesses religiosos em comum e até mesmo laços sanguíneos. Aquele tipo de cidade pequena onde todo mundo conhece todo mundo e todo mundo se relaciona com todo mundo em um certo nível. Então nós temos aquele vilarejo tranquilo, onde as pessoas vivem de pesca e vivem de uma relativa calmaria. Acontece que essa aparente calmaria ela acaba sendo perturbada quando um estranho chega na cidade e acaba assassinando a moradora mais velha da cidade, uma mulher chamada Martha Clarendon. Então essa foi a primeira pergunta que eu me fiz quando eu assisti o filme. Por que a Martha Clarendon? Bom, aqui entra a primeira parte da minha teoria sobre o filme. Isso tudo faz parte do modus operandi do Linoge. É óbvio que isso depois é confirmado com o decorrer do filme. Então a primeira coisa que você percebe quando ele assassina a Martha Clarendon, quando ele faz a primeira vítima dele, é que o modus operandi dele tem muito a ver com pecado e com segredos. Tanto que antes de matar ela, a primeira vez que ele se encontra com ela, ele diz algo como filhos do pecado serão apanhados, nascidos na luxúria terão que enfrentar a fúria, ou algo assim, eu não me recordo muito bem. Posso ajudá-lo? Quem nasce na luxúria enfrenta a fúria. O que foi que disse? Quem nasce no pecado é apanhado. Na verdade, a dublagem pecou um pouquinho nesse sentido, porque a necessidade de fazer uma rima, de estabelecer uma rima como acontece no original, fez com que eles mudassem um pouquinho o sentido dessa frase. Sim, eu tenho o original aqui, espanhol. Focou? No original ele fala assim: que os nascidos da luxúria se convertam em pó, que os nascidos no pecado sejam bem-vindos. Tá, não foi o nossa, que mudança de outro mundo, mas é uma mudança. Bom, a primeira questão que eu queria abordar é pecado. Por que o Linoge escolheu a Martha Clarendon? No filme nós não sabemos nada do passado dela, mas ela provavelmente foi filha do pecado, como o próprio Linoge diz na história. Ela provavelmente é uma filha ilegítima, filha de uma relação
conjugal, né, de um ponto de vista monogâmico cristão, é claro. Traduzindo em miúdos, o pai dela pulou a cerca. Então aqui nós temos a concepção do pecado hereditário, ou seja, de um pecado que passa dos pais para os filhos. Aquela concepção clássica do pecado, né, de Eva ter comido a maçã, de até hoje a gente ter que pagar por isso, enfim. E essa concepção, ela é muito importante para o desenvolvimento dessa trama, porque ela vai ter reflexos lá no final dela. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre isso. Bom, mas acontece que de todas as mortes que o Linoge acaba cometendo no decorrer da série, a morte da Marta é com certeza a mais cruel de todas, porque é a única que ele comete com as próprias mãos. E ele faz isso por um simples motivo, porque ela precisava ser impactante. Ele precisava que essa morte fosse a mais impactante de todas, justamente para ele poder chamar a atenção da cidade para aquilo que ele tinha feito. E isso fica muito claro no filme, principalmente quando o garotinho, o Dave Hopewell, encontra a Marta morta e encontra o próprio Linoge na casa dele. Aí ele sai gritando pela cidade: socorro, socorro, alguém matou a Marta, alguém assassinou a dona Marta. Ele precisava causar esse impacto inicial justamente para mostrar para as pessoas: olha, a vida de calmaria que vocês tinham não existe mais. A vida de tranquilidade que vocês tinham acabou indo pro ralo. Agora chegou uma coisa muito mal na cidade e vocês vão ter que lidar com essa situação. Então o Linoge, ele já começa a manipular as pessoas daquela cidade a partir do primeiro momento em que ele coloca o pé dentro da cidade, dentro da ilha de Little Town. É como se ele falasse: olha, eu cheguei para assassinar a moradora mais idosa dessa cidade para esfregar os pecados dela na cara dela. Então a partir de agora, vocês estão ferrados. Bom, na sequência o Linoge, ele é preso por um morador da cidade, pelo Mike Anderson, que é o personagem principal da história e que é o que mais se aproxima da figura de um xerife, de um policial, de um delegado que Little Town tem. Em seguida ele é levado para a delegacia, que nada mais é do que uma salinha nos fundos da loja de conveniências do Mike, já que a ilha tem tão poucos crimes que nem tem uma delegacia de verdade, né? Trata-se de um local muito pacato, de um local onde geralmente não acontece nada. E resumindo bastante a história, a partir daí o Linoge, ele começa a manipular as pessoas para que elas possam cometer pequenos delitos, assassinatos, enfim, para que ele consiga alcançar o intento dele. Tenho, eu quero e eu vou embora. Até que mais pro final do filme, quando o Linoge já está fora da cadeia, ele leva as pessoas para a prefeitura da cidade e acaba fazendo uma proposta para elas e acaba revelando finalmente o que é que ele quer, o que é que ele quer daquelas pessoas para que ele possa ir embora e deixar aquelas pessoas em paz. E aqui, se você ainda não viu o filme, por favor, pause este vídeo, vá até o YouTube, digite Tempestade do Século, porque você não acha mais o filme em DVD. Veja o filme e depois volte aqui para dar continuidade, porque eu vou falar exatamente o que ele queria no final da história. No final, nós descobrimos que Linoge queria uma criança para dar continuidade ao legado dele, para ele criar como uma espécie de tutor, para que ele possa treinar para substituir ele em seja lá qual for a missão dele. Bom, é óbvio que os moradores da cidade não querem entregar seus filhos para o Linoge. Então, para decidir isso, se eles vão realmente entregar e quem eles vão entregar, eles acabam fazendo um sorteio, onde eles colocam várias pedrinhas brancas num saquinho e uma pedra preta. E aí a pessoa que tirasse aquela pedra seria a pessoa que teria que entregar, o casal que teria que entregar o seu filho para o Linoge. Acontece que esse sorteio obviamente é manipulado pelo Linoge. Na verdade, a cidade inteira, a situação inteira foi manipulada por ele para que eles chegassem justamente naquele ponto. O sorteio, na verdade, é como uma espécie de subterfúgio para que aquelas pessoas pensem que elas foram vítimas do livre-arbítrio, vítimas da ocasionalidade da situação. E aí é óbvio que quem tira a pedra preta é o Mike. E o garoto escolhido é o filho dele, o Ralph Anderson. Mas por que o Mike? E aqui entra outra parte da minha teoria. Lá no início eu falei para vocês que o Linoge matou a Marta por causa dos seus pecados, dos pecados, na verdade, que ela herdou dos pais dela. Acontece que, assim como os pecados são hereditários, a bondade também é hereditária, a pureza também é hereditária. E o Linoge precisa de uma criança pura
para que ele possa dar continuidade ao legado dele. A criança pura para o Linoge seria como uma espécie de tábula rasa, de quadro em branco, onde ele podia preencher da forma como ele quisesse, principalmente com a maldade dele. E o Mike, o pai da criança e personagem principal da história, com o tempo ele acaba se demonstrando uma pessoa moralmente inquestionável. Não necessariamente puro, porque na visão do Linoge eu acho que não existe nenhum adulto puro. Por isso que ele precisa de uma criança, mas o mais próximo possível de um ser humano puro. Tem um momento do filme, por exemplo, em que o Linoge ele começa a manipular as pessoas. E aí ele começa a falar, olha, fulano de tal tem uma plantação de maconha atrás do galpão dele. Ciclano cometeu adultério. Beltrano fez um aborto em tal lugar. E aí quando chega na vez do Mike, ele fala, Mike, você colou em uma prova na 5ª série, ou algo do gênero. Ou seja, o mais próximo de uma transgressão moral que o Linoge conseguiu encontrar no Mike foi o fato dele ter colado em uma prova na sua adolescência. E talvez seja justamente por isso que o próprio Linoge tem dificuldade em manipular mentalmente o Mike. Ele não faz isso no decorrer do filme, ele faz isso com os outros personagens. Tem personagens que ele manda assassinar um colega, tem personagens que ele manipula para poder se suicidar, mas não o Mike. O máximo que ele faz com o Mike é jogar uma ou outra visãozinha, principalmente no início, quando o Mike vai vasculhar a casa da Marta, que tinha acabado de ser assassinada, mas ele não faz nada mais sério além disso. Ele manipula sim o Mike, mas de maneira muito mais sutil, sem apelar para os truques de mágica que ele é capaz de fazer com seus poderes. Do contrário, ele poderia simplesmente falar para o Mike, olha Mike, se mata, que eu vou pegar essa sua criança e vou embora. Pronto, acabou o filme. Mas existe um outro motivo pelo qual eu acredito que o Linoge não fez isso, porque ele não podia. Eu acredito que o Linoge ele é uma espécie de vampiro. Aquele vampiro que remete à concepção clássica, que está enraizada na cultura popular de um vampiro. Um vampiro ele não pode entrar na sua casa se ele não for convidado. Assim como o Linoge também não poderia pegar uma criança se ela não fosse oferecida. Ele precisava que essa criança fosse entregue como espécie de oferenda da cidade para que a cidade pudesse ter os seus anos de paz vindouros. Então ele cria toda uma situação hipotética, né, fazendo uso de sonhos, de premonições, de visões, justamente para que as pessoas acreditem que elas precisam entregar uma criança para ele. Ao mesmo tempo em que ele usa toda essa situação de instabilidade para testar os moradores de Little Town e para testar o próprio Mike, a integridade do próprio Mike. E, é claro, para ver o parquinho pegar fogo, né? Porque ele adorava isso. E no final da história, as pessoas acabam corrompidas e o Linoge sai feliz da vida, vitorioso com o seu rebento. Agora, algumas curiosidades sobre o filme. A ilha de Little Town é a mesma ilha onde se passa a história do livro Dolores Claiborne, ou Eclipse Total, como foi traduzido no Brasil. Ela também é mencionada nas séries Haven, Kingdom Hospital e também em um conto de pesadelos e paisagens noturnas. Eu não me recordo muito bem como é o nome em português, mas em inglês, se eu não me engano, é Home Delivery. A cidade de Derry é mencionada no trecho em que a personagem da Cat Withers, ou Cat Withers, não sei como é que se pronuncia o nome dela, quando ela é questionada sobre o aborto que ela fez. O personagem pergunta se ela foi até Derry fazer um aborto. Derry é uma das cidades mais importantes na obra de Stephen King, né? Várias histórias dele já se passaram lá. Você tem, por exemplo, It, Insônia, Novembro de 63, entre outras tantas. Em um determinado trecho do filme, a personagem Úrsula, ela fala com o prefeito Robbie Bells sobre uma tempestade que teria acontecido em 1927. Não há nada confirmando essa informação, mas provavelmente trata-se da tempestade Alice, a mesma que acabou com Duma Key em 1927, que é citada no livro do McKee. A frase "dei o que eu quero e eu irei embora" também é citada por outro personagem de King, o Bob Garfield, no livro Hearts in Atlantis, que ainda é inédito no Brasil. Stephen King já fez diversas participações em séries e filmes. Nós temos até um vídeo especial sobre isso, eu vou deixar aqui nos cards, onde eu mostro todas as participações dele no cinema e na TV. Com esse filme não seria diferente, já que o filme foi produzido e roteirizado por ele. Ele aparece logo no início do filme como uma espécie de advogado na TV da Martha Clarendon assim que o Linoge chega na cidade. Tem alguém aqui?
Em um dos trechos do filme, nós podemos ver um dos personagens lendo um livro chamado The Little Pig, que é um dos livros favoritos de Danny Torrance, do livro O Iluminado. Inclusive, no roteiro original, o Danny é citado, mas essa fala acabou sendo cortada no final do filme. Por fim, o sobrenome Linoge é um anagrama para a palavra Legion. Legion seria o nome pelo qual outro personagem do King também é conhecido, um personagem muito famoso chamado Randall Flagg. Flagg possui inclusive várias semelhanças com Linoge, e algumas teorias dizem inclusive que eles são a mesma pessoa. Ambos são magos e não tem nenhum remorso em assassinar outras pessoas. Linoge usa roupas normais, assim como o Randall Flagg também usa jeans e camiseta. Linoge, assim como o Randall Flagg, tem um comportamento também bem temperamental, então ele se irrita muito facilmente. Linoge chega na cidade a pé e apenas com uma bengala. Randall Flagg é conhecido também como o Andarilho. Ambos sentam-se também em posição indiana e ambos usam os sonhos para transmitirem as suas mensagens. O Linoge ele também se mostra inicialmente como um homem jovem, depois como um velho, e apesar disso, nenhuma dessas duas formas parece ser a forma real dele. Da mesma forma se comporta Randall Flagg. Além do fato de que ambos usam desastres naturais para manipular as pessoas e conseguem também entrar na mente delas, para mexer com a cabeça delas, plantando sonhos, ideias e orientando aquelas pessoas mentalmente para fazer o que eles quiserem. E por fim, assim como o Linoge, o Flagg também está constantemente se importando em perpetuar a sua linhagem. E esse foi o vídeo de hoje, leitores e leitoras fiéis. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de compartilharem ele, de curtirem. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, assine o sininho, clique aí nas notificações para que você possa receber todos os outros vídeos do canal. Você também é nosso convidado especial para conhecer as nossas redes sociais. Nós estamos no Twitter, pelo endereço twitter.com/StevenKing_BR e também no Instagram, pelo endereço instagram.com/StevenKing_BR. E caso você queira conhecer um pouco mais sobre o autor, caso você queira ler mais críticas, resenhas, dicas de filmes, curiosidades, basta acessar o nosso site stevenking.com.br que você vai encontrar tudo isso lá. E é claro, você também é nosso convidado especial para conhecer o grupo Stephen King Brasil no Facebook. Já são mais de 16 mil membros, todos dispostos a jogar conversa fora, trocar uma ideia sobre o nosso querido Stephen King. No mais, desejo a todos longos dias e belas noites.